Senhoras e senhores, é com muito orgulho que eu venho trazer para vocês que a gente encerra a primeira temporada do Venture Fellows Podcast. Eu ia falar Venture People aqui porque hoje eu e a Bia a gente está preparando para vocês um episódio especial para falar por que você, empreendedor, deveria contratar a Venture People, né? A gente fala que ficou aqui mais de 49 episódios falando muito de startup, de empreendedorismo, de investimento nesse tipo de empresa. E no final a gente não falou da Venture People. Agora chegou a hora do show da Venture People, né, Bia? Sim, acho que é importante, né, esse episódio para contar para vocês um pouco, né, de como que é a nossa metodologia de trabalho, onde que são as nossas fortalezas e também para encerrar, né, essa primeira temporada. O Milton comentou aí que foram 49 episódios, não sei se é esse o número, mas foram diversas gravações. A gente fez, né, as gravações ao longo de um ano. E acho que é um projeto que a gente se orgulha, né, de ter tirado do papel do zero, ter trazido muita gente relevante, ter ajudado muitos empreendedores, muitos profissionais que estão buscando, né, colocação, recolocação, enfim. E acho que é o nosso momento agora, né? Total, a gente tava até pensando se a gente fazia um grande recap de todos os episódios que aconteceram, mas eu falei, é melhor o pessoal assistir os episódios na íntegra, que é melhor do que a gente falando, né, Bia? Sim, e a gente vai ter a oportunidade também, né, de trazer alguns melhores momentos, discutir também e pensar, quem sabe, num formato para uma segunda temporada, né? Então, não deixe de compartilhar, Não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever no canal, deixar comentário se você quer ver, né, a segunda temporada desse projeto. E você sempre pode acompanhar a gente também no Instagram e no LinkedIn. Eu posto muita coisa no LinkedIn, sempre compartilhando com o nosso ecossistema empreendedor para gerar impacto positivo aí na nossa sociedade, né? Não tem jeito melhor de gerar impacto social se não for empreendedorismo. Mas vamos direto ao que interessa, né, Bia? Conta pra gente, Milton, como surgiu a Venture People? Cara, a Venture People nasceu em 2023, né, de um spin-off de uma outra iniciativa que tive no passado. E o nosso grande sonho, nosso grande objetivo aqui nós somos a referência em recrutamento e seleção para startups em fase seed, especificamente, né? A gente atende startups em fase série A, série B, algumas até no PowerPoint e Anjo, que estão em stealth mode, mas o grande paixão nossa é pegar aquela startup que já tá meio que validando o modelo de negócio, captou um seed, e aí precisa montar os times. E quando a gente fala de montar os times, a gente está falando de montar os times da área de negócios, então a gente está falando COO, CFO, CMO, todo o pessoal da área de negócios, da alta liderança e gestão, mas também a gente tem uma vertical muito importante que é a construção dos times de tecnologia, né? E mais recentemente, inteligência artificial, que eu já tô falando aí pra vocês, já tô dando a deixa. E então, basicamente, Venture People, nós somos consultoria de recrutamento e seleção referência para startups em fase seed. Não é à toa que vocês vão ver a gente em muitos eventos aí que tenham participação de startups. E Bia, agora é a sua vez. Eu queria perguntar para você quais são os nossos diferenciais em relação ao que o mercado proporciona para os nossos empreendedores. Bom, a gente opera no modelo de consultoria, né? Então, quando um cliente fecha uma posição com a gente dedica uma equipe exclusiva para trabalhar naquele projeto. Então, de repente, 1 a 2 profissionais e a gente vai a fundo, né? Então, o primeiro passo de uma contratação é a gente sentar com o time, a gente faz um mapeamento bem profundo do que é essa posição, quais são os principais entregáveis esperados, daqui a um ano, o que esse profissional precisa ter feito para ser bem sucedido, entender exatamente qual é a dor, entender por que você precisa da nossa ajuda, se você já tentou fazer a contratação dessa posição sozinho e não deu certo, quais são as principais dificuldades e como que a gente de fato pode ajudar, né? E a partir de todo esse material, a gente tem a nossa metodologia própria para identificar, né, fazer um mapeamento, né, de mercado, de onde está esse profissional, como que eu vou encontrá-lo. Então, a gente realmente faz um mapeamento, né, a gente faz um go-to-market, a gente entende onde que esse profissional pode estar e aí sim que a nossa equipe começa a trabalhar para abordar, né, os profissionais e eventualmente chamar para fazer parte do processo seletivo. Então, por exemplo, se você é cliente nosso, já teve contato conosco nesse alinhamento, nessa nossa metodologia a gente tem pelo menos 17 perguntas que a gente faz para você, que vai muito além do que somente pessoas, né? A gente sabe que pessoas são fundamentais para a construção de uma empresa, mas a gente vai a fundo no modelo de negócio. A gente fala de pessoas, mas esquece que antes de
contratar uma pessoa, a gente tem que saber muito do modelo de negócio. Sim, do modelo de negócio, da cultura, como que você opera, quais são as suas ambições, aonde você quer chegar, enfim, qual é o modelo de remuneração, qual é o modelo, se você vai colocar estoques, e como explicar isso para o candidato. Muitas vezes o candidato não conhece, não sabe, nunca teve a oportunidade de receber, né, uma parte da sua compensação em forma de estoques. Como que a gente vai ensinar isso para ele? Como que a gente vai tornar isso atrativo? Então, o nosso trabalho vai muito além, né, de simplesmente identificar pessoas que podem fazer aquilo que essa vaga pede, né, realmente um estudo bem profundo. E tem uma curiosidade legal, quando a gente fala de posições de startups, a maior parte delas tem uma remuneração que não é necessariamente CLT, é PJ, né, tipo freelancer. E aí os nossos candidatos viram e mexem e falam, poxa, eu nunca trabalhei em PJ, como que funciona? E a gente tem um trabalho muito forte, a Bia fez um estudo fantástico lá na Venture People, que ela tem uma planilha que ela faz as comparações de quanto que você deveria pedir CLT versus PJ e vice-versa, né? Então esse estudo é um grande diferencial nosso, porque a gente sente que muitas consultorias tem a deficiência de dar esse suporte aos candidatos, e a gente olha para cada candidato com muito carinho, justamente porque é um momento especial para ele, é a carreira dele, é a vida dele, é a família, tem muitas pessoas envolvidas, e a gente dá esse suporte. Sobre o Stock Options, a gente tem até um episódio aqui no Venture Fellows Podcast com o Diego, que ele explica como funciona a dinâmica, mas a gente dá essa mesma aula, a gente inclusive compartilha esse podcast com os nossos candidatos para ensiná-los da importância e da relevância dos Stock Options quando você estiver considerando aí uma movimentação para trabalhar em uma startup. Sim, então assim, só para voltar, né, depois que a gente faz aquele alinhamento inicial, a gente desenha um go-to-market, a gente identifica onde que o profissional que a gente está buscando pode estar, e a nossa equipe vai a campo, né, vai ao LinkedIn, vai ativar a nossa base de dados, vai ativar os nossos contatos para tentar buscar o melhor profissional para aquela posição. A gente costuma fazer, né, a primeira fase das entrevistas, então a gente faz, né, já um pré-screening por telefone para validar questões básicas da posição, e depois os profissionais que forem validados nessa primeira etapa a gente chama para uma entrevista onde a gente vai explorar, né, todos os aspectos relevantes da carreira daquele profissional para a posição em questão. Então a gente explora bastante a questão de experiência, sempre buscando exemplos. Então tem também aqui já no Venture Fellows um episódio que dá dicas, né, de como ir bem em entrevistas, então isso ajuda bastante também para quem está se preparando. E a gente seleciona ali de 3 a 5 candidatos que fazem sentido para aquela posição. A gente geralmente trabalha com um prazo ali de 7 a 10 dias úteis, o que não é uma regra, né? Eventualmente, se a gente achar esse profissional num tempo mais curto, a gente já manda, a gente não segura o candidato para compor a shortlist, mas tendo isso em mente, né? De não apenas mandar nomes dentro de 7 a 10 dias úteis, mas mandar pessoas certas, né? Ou potencialmente a pessoa certa. E aí vale frisar um ponto, né? A gente fala com muitos clientes nossos, fala assim, vocês me mandam uma lista de candidatos, porque tem muitas empresas que acabam só mandando uma lista de contatos que talvez elas nem entrarem em contato, tá? Então isso é bem grave aí, isso daria mais trabalho para você do que te ajudaria. Então você, se estiver considerando contratar uma consultoria de recrutamento de seleção, pense sempre nisso, se a empresa de fato vai fazer um trabalho sério e vai conversar com os candidatos. Uma confusão que a gente vê muito quando a gente fala com os clientes que está conhecendo pela primeira vez, é sobre a diferença da Venture People para plataformas de recrutamento, para freelancers e boutiques. E cada um tem a sua casinha, cada um tem esse momento ideal de utilizar. Qual que é o ponto? Quando a gente fala plataformas, eu não vou citar nenhum nome aqui, mas vocês provavelmente já devem conhecer, elas são mais como se fosse um outro LinkedIn qualificado, né? Mas que também vai demandar um tempo seu de pesquisa, de relacionamento, de conversar. E o que a gente mais ajuda os empreendedores é não tomar o tempo deles. A gente faz todo esse trabalho de entrevistar, falar com muita gente, escrever reporte, essas questões justamente para não tomar o seu tempo. E na plataforma, você pode até utilizar ela, mas a minha recomendação é você usar essas plataformas, mas quando você tiver um time dedicado especificamente só para isso, quando sua startup está numa série B, está evoluindo, tem uma grande estrutura. Tem um outro ponto que são os autônomos. Os autônomos são muito bem utilizados também, mas eu recomendo que vocês utilizem esse profissional muito mais em posições mais de entrada, de entry level, né? Posições juniores que não tem tantas especificidades, que não sejam tão complexas, porque às vezes eles podem errar muito a mira e pode dar mais trabalho do que te ajudar.
tá? Quando a gente fala de boutique, são empresas boutiques de recrutamento, às vezes tem aquelas boutiques que cobram uns valores bastante salgados, mas é porque são posições muito específicas e estratégicas e também são utilizadas mais para empresas mais maduras. Para startup, a gente vê poucas soluções de recrutamento que entendem a realidade, que é o nosso caso. Então, a gente trabalha com uma exclusividade, tá? Trazendo números, não sou eu que estou te falando. Isso aqui são dados científicos. Quando você vai abrir uma posição com agentes autônomos, né? Agentes autônomos não, né? Os freelancers. Normalmente, o freelancer tem que abrir 5 vagas para fechar uma vaga, né? Eles não vão te falar isso, mas acaba acontecendo porque muitas vezes essa posição não tem exclusividade, ou seja, esse freelancer vai estar competindo com você mesmo e com outros freelancers, provavelmente você não vai contar só com o freelancer, o que acaba aumentando a complexidade para você, tá? Quando a gente fala de uma consultoria como a Venture People mais específica, essa assertividade é muito maior, por volta de 4. Eu não vou falar que é 5 para vocês. É mentira se eu chegar para você. Qualquer consultoria que falar para você que fecha todos, é mentira. E aqui a gente trabalha com muita transparência e ética. Por que eu não fecho 5? Porque, muito provavelmente, se é uma startup, pode ser que você mude a estratégia. Que você mude a vaga, o escopo da vaga. Pode ser que acabe o funding. Pode ser que o recurso que é dedicado para essa posição, você vai ter que segurar por um outro motivo. Muitas coisas podem acontecer numa startup. A gente está num ambiente volátil. Então, existe esse risco. Mas no nosso caso, como a gente dedica um time, é mais de uma pessoa para uma vaga, a gente acaba aumentando essa assertividade para vocês, tá? Então, levem isso em consideração. Não só se forem contratar Venture People ou qualquer outra solução, espero que vocês contratem a gente, porque a gente entende deste mercado e a gente tem uma metodologia interna todos os dias que a gente discute as startups, né? Só trazendo um pouco dessa perspectiva. Boa, Milton. E bom, uma vez que a gente manda, né, uma shortlist validada, conversada, já brifada a respeito da posição, brifada a respeito da sua empresa, aí a gente passa a bola, né, para o cliente. O cliente vai conhecer o candidato e a gente também pode ajudar o cliente a pensar, né, como estruturar esse processo, né? Então, as startups muitas vezes vêm, né, com essa dor de contratamento, precisa de urgência. Então, como que a gente pode, né, construir um processo que vai andar de forma rápida, mas que também vai cumprir todos os requisitos para que você possa fazer uma contratação segura, né? Que você esteja satisfeito, que você tenha visto, né, uma amostra de candidatos e esteja convencido de que realmente é aquela pessoa certa para sua empresa. Então, a gente consegue te ajudar a desenhar esse processo se você ainda não tiver. E cumpridas essas etapas, né, eventualmente em alguns casos a gente pensa em case, principalmente se for uma posição que requer um skill um pouco mais técnico, ou eventualmente a gente aplica caso, tem de tudo, então são diversos os cenários aqui. E uma vez que você tem, né, mais clareza, eventualmente se você chega ali a 1 ou 2 candidatos muito fortes, às vezes você tá em dúvida, enfim, a gente sempre recomenda fazer o reference check, né, e aí esse reference check seria o momento de você coletar feedback de gestores anteriores, de pares anteriores, de pessoas que já trabalharam com aquele profissional para ver como que ele se comporta, quais são os pontos positivos, quais são os pontos de melhoria e também entender se vai ter um bom fit, né? Exatamente. E outro ponto legal que a gente usa muitas ferramentas de tecnologia, a gente usa inteligência artificial, e a gente trabalha com dados e métricas. Sempre que vocês tiverem dúvida de como que está a pesquisa, como que está o mercado, a gente tem todo o mapeamento de todos os profissionais com quem a gente conversa, a gente sabe a pretensão salarial de cada um deles, a motivação, o salário atual, justamente para atender vocês da melhor forma e de um jeito adequado, que vocês contratem pessoas de acordo com a melhor prática de mercado que as startups estão fazendo em termos de cargos e salários, principalmente. Inclusive, valeu o jabá aqui, que a gente tem um episódio especificamente só para falar disso também, de cargos e salários para startups, que eu sei que é um tema muito delicado para muitas startups. Bia, tem uma dúvida. Como que a Venture People se mantém atualizada com o mundo de tecnologia? Porque isso é uma das coisas mais importantes, né? Pra gente saber quem são os melhores profissionais, quais são as melhores empresas, onde a gente encontra os nossos candidatos. Bom, a gente tem a prática de todos os dias fazer um morning call, né? Isso é herança do mercado financeiro, mas basicamente a gente senta, né, o nosso time inteiro para ler, né, todas as notícias, as principais notícias. Inclusive a gente tem um canal dedicado para isso, né, no Telegram, WhatsApp. Então quem quer participar desse canal também deixa aqui embaixo nos comentários. Mas basicamente a gente compila, né, todas as notícias mais relevantes do nosso mercado, divulga isso para todos os nossos pessoal de vendas, o nosso pessoal de recrutamento, para que eles saibam, né, o que está acontecendo, onde buscar profissionais e consigam se manter atualizados.
Exato, a gente faz esse resuminho e o que é legal, quando a gente faz isso, a gente está sabendo qual que é a tendência do mercado. Então, por exemplo, hoje a gente já tem uma certa visibilidade do que é que vai ser o mundo daqui nos próximos anos. Então, por exemplo, tem 3 mercados que estão chamando muita atenção, se você acompanha as notícias, se você acompanha nosso Morning Call, que é o seguinte, são 3 setores. Inteligência artificial, que já está acontecendo, já é uma realidade. Inclusive nos Estados Unidos o pessoal está até discutindo aí se segura um pouco a onda, né? Porque estão investindo muito pesado em inteligência artificial. Um segundo mercado, que é um mercado que eu sou apaixonado, eu não conheço pouco, mas eu sou extremamente entusiasta, é o Climate Tech, né? Hoje a gente, infelizmente, está passando por um momento muito difícil aqui no Brasil, na região sul, lá no pessoal do Rio Grande do Sul, mas não é só lá que a gente está tendo essas transformações, né? Na África está tendo alguns desafios também que a gente é pouco divulgado aqui no Brasil, mas quem acompanha o nosso Morning Call sabe que no Wall Street Journal saem notícias também de outros países, como a África, que estão passando por desafios climáticos. E em São Paulo mesmo, né, Bia? A gente está em maio, está fazendo 30 graus, está um calor absurdo, uma data que normalmente deveria estar um pouquinho mais friozinho. Então, Climate Tech, investimentos em clima, startups de clima devem ser as próximas tendências que a gente deve ver. E aí tem um outro também que é cibersegurança, né? Então, inteligência artificial requer também cibersegurança. Quanto mais inteligência artificial, as pessoas também podem usar por mal. E aí é importante ter soluções de cibersegurança para manter os dados de todo mundo seguro, ninguém ter nenhuma violação de conta de banco e coisas do tipo. Sim, e é lógico que a atualização não é só isso, né? A gente também tem ali, alavanca a nossa rede de contatos no mercado, né? E participa dos eventos, então sempre que possível a gente está nos eventos relacionados à startup e a gente consegue com isso, né, alavancar aí a nossa rede para eventualmente achar a pessoa certa para você. E como que a gente valida a adesão, o fit cultural dos candidatos para os nossos clientes, Bia? Essa é a pergunta que a gente recebe muito dos nossos clientes, né? E a gente entende, né? Para uma startup o fit cultural é fundamental. Não só para uma startup, para qualquer empresa, né? Essa é uma dica de ouro, né? Para todo mundo que está entrevistando. Então, a gente gosta muito de perguntas indiretas, né? Então, eventualmente, vamos supor que você trabalhe numa startup que está num crescimento muito acelerado, um ambiente muito caótico, você ainda não tem processos. Você não pode perguntar para o candidato assim, você gosta do caos? O candidato ele vai estar inclinado a falar que sim. Então, você precisa, na verdade, perguntar para ele assim, olha, em que situação que você trabalhou, em que você teve resultados mais positivos. E aí, com base na resposta do candidato, você vai tentar esmiuçar para chegar no cerne ali daquela questão e tentar entender se essa pessoa prospera nesse tipo de ambiente ou se eventualmente ela vai falar, putz, não é para mim, eu gosto de processos estabelecidos, eu gosto de trabalhar com certa previsibilidade. E aí, não vai ter tanto fit, né, Milton? Total, e o fit cultural é um dos critérios que mais reprovam pra gente, tá, pessoal? Então, quem é candidato aqui sempre dê uma atenção especial aos valores da empresa, entrar no site, ver quais são os principais valores, porque para cada valor a gente desenvolve algumas perguntas indiretas, como a Bia colocou, para avaliar se você tem adesão ou não. Então, os fundadores que forem contratar Venture People saibam que eles vão estar muito bem assistidos nesse sentido. E aí eu queria perguntar para você, Bia, nesse um pouco mais de um ano que a gente tem a Venture People, quais foram os principais insights que nós aprendemos ao longo dessa jornada de um ano e meio? O que você diria que ajudando as startups, o que a gente aprendeu de diferente? Não, Milton, eu acho que a gente aprendeu, né, com muitos acertos e muitos erros também, a gente aprende, né, o valor de fazer todo esse alinhamento prévio, né, ter esse momento, às vezes na correria, é difícil você pegar, às vezes a gente ultrapassa 1 hora com o cliente para discutir todos os pontos da posição, mas isso é realmente muito importante para que haja um alinhamento das partes. Então, acho que esse é o primeiro grande aprendizado, né? Fazer um alinhamento muito bem feito e deixar tudo formalizado. A gente trabalha com contrato, trabalha tudo formalizado por e-mail, assinado tudo certinho. Então, esse é um primeiro ponto. E acho que o segundo é o de manter um contato muito próximo com o cliente. Então, após cada conversa com o profissional, a gente está sempre próximo ali para entender o que o candidato, né? Em que o candidato mandou bem, então em que estava alinhado aquilo que a gente conversou. Ou, eventualmente, se fugiu um pouco, a gente conseguir retroalimentar o processo. Então, olha, eventualmente esse profissional, ele tem uma experiência, vou dar um exemplo aqui, tá? A gente está buscando um profissional para uma startup e ele teve experiência
experiência em empresas um pouco mais maduras. Talvez eu queira ver um profissional que tenha passado, né, por uma experiência mais similar ao momento em que eu estou hoje. Esse é um profissional que talvez eu queira contratar daqui a um ano. Então, a gente consegue retroalimentar o processo com base no feedback do cliente para conseguir ser mais assertivo a cada indicação que a gente faz, né? E, eventualmente, se for o caso, a gente também consegue recalcular a rota. Então, por exemplo, vamos supor que o cliente esteja disposto a pagar uma faixa salarial para certo nível de senioridade. Às vezes, pode ser que ele esteja com uma régua de senioridade um pouco mais alta do que a média dos nossos clientes. Então, para esse nível, talvez você precisa corrigir um pouco a faixa ou abaixar um pouco a régua de requisitos desse candidato. Então, a gente consegue também ir ajustando para que a gente consiga, de fato, encontrar o melhor profissional para aquela posição. Não tem a menor dúvida, eu concordo com você e a questão do go-to-market é um dos pontos que a gente aprendeu que fazem toda a diferença na assertividade, né? Então, sempre que a gente faz esse alinhamento, esse go-to-market, dificilmente a gente tem problemas. Não lembro de ter tido problemas, inclusive, de desalinhamento de candidatos apresentados para a empresa e a empresa também ter identificado que aquele era o melhor profissional. E a gente identificou alguns padrões também. Eu acho que o padrão mais clássico que a gente vê nas empresas que nos contratam é que normalmente elas querem profissionais que passaram por uma jornada muito parecida no passado para trazer o playbook pronto, implementar na empresa atual para não ter essa curva de aprendizagem, né? Encurtar a curva de aprendizagem, implementar na empresa atual para ela crescer mais rápido, né? Que a gente fala um pouco disso nos episódios, se vocês acompanham a gente, vocês sabem muito bem que a paixão dos empreendedores é pegar pessoas que estão em startups um pouquinho mais maduras, que fizeram essa rampagem do seed, para série A, para série B, para implementar numa outra startup seed. E aí o desafio é a gente convencer eles a participar desse processo seletivo, né? De seed e construir uma nova história. Perfeito, Milu. Então, vamos lá agora, né? Como que as pessoas nos encontram? Para você contratar a Venture People, tem diversas formas. A mais clássica é www.venturepeople.com.br. Você pode também me ativar pelo LinkedIn, Milton Daré, só escrever Milton Daré, M de Maria, tá? Ou também Beatriz Garcia, também no próprio LinkedIn. Vocês vão encontrar a gente facilmente. Beatriz Garcia deve ter outras Beatriz Garcias, né? Mas aí você procura Venture People, você vai me achar. Procura Venture People e você acha a gente. E, via de regra, tem um evento de startup, procure a gente, que provavelmente a gente vai estar por lá, fazendo muito networking e ajudando o nosso ecossistema empreendedor. E a gente nem falou desses livros aqui, né? Mas se vocês quiserem saber mais desses livros, por favor, compartilhem a nossa primeira temporada. Quem sabe a gente volta na segunda temporada, a gente traz a autora desse livro aqui também, que é minha amiga. Show? Boa. Obrigada, então. Obrigada a todo mundo que acompanhou essa primeira temporada, né? E ficamos aí à disposição para conversar, para ajudar a sua startup a encontrar a melhor pessoa. Um beijo no coração de vocês. Vejo vocês numa próxima temporada, talvez, quem sabe. Isso vai depender de vocês. E um grande abraço aí. www.venturepeople.com.br ou mandar mensagem para mim. É nóis. Partiu, né, Bia?